O arrebatamento da igreja, como será? A igreja será arrebatada no início da grande tribulação, no meio, no fim ou de modo gradativo? Um vídeo muito interessante, muito relevante para quem deseja descobrir como será o arrebatamento da igreja. Será um estudo escatológico muito abençoado, profundo, mas eu vou explicar aqui de forma rápida, simples e fácil para que você entenda, e esse estudo vai abençoar poderosamente a sua vida. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, teólogo, e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. Hoje nós vamos descobrir como será o arrebatamento da igreja. Se você está pronto, então vamos lá. No livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, qual lhes deu, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer aos seus servos. Isaías 44, versículo 6 diz: eu sou o primeiro e o último. Deus, sendo o primeiro e sendo o último, ele já escreveu todos os capítulos da humanidade, desde o início até o fim. Inclusive, o próprio profeta Daniel, um dia, ele perguntou para Deus: qual será o fim de todas as coisas? Isso está escrito no livro de Daniel, capítulo 12 e versículo 8. Na verdade, somente Deus tem a resposta para todas as nossas perguntas, e nós vamos encontrar isso na sua palavra. Livro de Daniel, capítulo 2 e versículo 22 está escrito: porque ele, Deus, é a quem revela o profundo e o escondido. Livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 10. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Meus amigos, meus irmãos, eu fiz essa introdução para que a gente entenda que Deus é o único que sabe de todas as coisas, desde o início até o fim. E ele deixou isso revelado nas suas sagradas escrituras, e nós vamos agora mergulhar na palavra de Deus para que a gente descubra como será o arrebatamento. Nós que somos estudiosos e teólogos, nós que somos cristãos, nós aprendemos o seguinte: Deus, ele instituiu, Deus, ele organizou a humanidade em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Mas antes eu gostaria de convidar você, meu amigo, meu irmão, você que está aqui, para verificar se você já está inscrito no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você se inscreva. Também ative o sino das notificações. Coloque também o seu like e não deixe de fazer o seu comentário. Assim nós vamos também nos organizar para que os próximos vídeos venham ajudar pessoas como você, até porque esse canal foi feito para você, para abençoar pessoas como você. Ok? Combinado? Então vamos para o que nos interessa. Pastor Joel, o que é escatologia? Escatologia é constituída de 2 palavras gregas, scatos e logos, que significa último e fim. Elogia, que procede de logos, significa tratado ou estudo. Portanto, a palavra escatologia significa estudo das últimas coisas ou doutrina das últimas coisas dos tempos do fim. Então, pastor Joel, como será a vinda do Senhor Jesus ou o arrebatamento da igreja? A vinda de Cristo dar-se-á em 2 fases distintas. A primeira fase será de forma invisível, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. A segunda fase será visível e pessoal. Isso está escrito no livro de Apocalipse capítulo 1 e versículo 7. O arrebatamento da igreja é algo real e muito em breve acontecerá. João capítulo 14, versículo 3. Lá está escrito: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra arrebatamento vem do grego que significa harpazo, que significa retirada de algo com muita rapidez, com muita velocidade. E isso de forma inesperada. Já no latim é raptare, que significa tirar, arrancar. Como que tirado com força e com rapidez, de forma muito rápida, muito violenta. O arrebatamento da igreja é um evento que transcende as leis da física agora conhecida, pois envolve a transformação e o translado dos verdadeiros cristãos. Mas isso é algo real e muito em breve nós cremos que seremos arrebatados. Bom, agora nós vamos para uma das partes mais importantes aqui desse vídeo. Existem 4 tipos de escolas de interpretação sobre o arrebatamento. Esse assunto muito
estudado e discutido entre os teólogos e entre os estudiosos da palavra de Deus. Pastor, quais são as 4 diferentes escolas de interpretação do arrebatamento? Bom, então já prepare o papel, prepare a sua caneta e anote tudo o que eu vou falar, porque este estudo ele é muito profundo, muito interessante e ele vai acrescentar muitíssimo conhecimento na sua vida. No início do vídeo eu perguntei: Jesus Cristo arrebata a sua igreja no início da grande tribulação, no meio, no fim ou de modo gradativo? A primeira escola de interpretação com respeito ao arrebatamento da igreja são os pós-tribulacionistas. No que eles creem, Pastor Joel? Bom, eles acreditam que a igreja ela passará por todo o período da grande tribulação, o Senhor vai de alguma forma estar guardando eles, mas eles não serão tirados da grande tribulação. Eles vão ficar até o final da grande tribulação aqui sobre a terra. Ou seja, eles acreditam que Jesus vai vir arrebatar eles no final da grande tribulação. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que faria Jesus? Qual seria o propósito de Jesus arrebatar a igreja no final da grande tribulação? Não teria sentido esta palavra, essa interpretação. A segunda escola de interpretação com respeito ao arrebatamento é os midi-tribulacionistas. Quem são eles, Pastor Joel? Esta escola ensina o seguinte, que a igreja ela vai ficar até 3 anos e meio após ter iniciado a grande tribulação. E quando o anticristo agora começar a pressionar a igreja, a Bíblia nos ensina o seguinte: o período da grande tribulação será um período de 7 anos. E 3 anos e meio será de falsa paz. E depois 3 anos e meio de grande tribulação como nunca houve antes. Então eles acreditam que Jesus virá arrebatar a igreja no meio, justamente quando o anticristo começar agora a atacar e ele vai agora se rebelar, a colocar para fora quem de fato ele é. Então nesse momento Jesus Cristo vem e arrebata a igreja, levando eles no meio da grande tribulação. Esses são os midi-tribulacionistas. A terceira escola de interpretação com respeito ao arrebatamento são os pré-tribulacionistas. Pastor Joel, quem são os pré-tribulacionistas? Meu amigo, meu irmão, os pré-tribulacionistas são aqueles que creem que Jesus Cristo ele irá arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Pastor Joel, quais são os textos que eles usam para defender que a igreja não passará pela grande tribulação? A primeira se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 9. Está escrito o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto muito usado também por estas pessoas se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10, onde diz: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra. Nós entendemos que esse é um texto que se refere à igreja, que obedeceu, que se submeteu à palavra, que foi obediente a Cristo, e o Senhor vai guardar agora desse momento de grande provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar todos aqueles que estão na terra. Mas a igreja será guardada, a igreja vai ser protegida e tirada da terra, porque o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Cristo Jesus. Pastor Joel, o Senhor falou que o arrebatamento da igreja acontecerá em 2 fases. Uma fase invisível e outra fase que vai ser visível e pessoal. Pode nos explicar melhor? Sim, meu irmão, com muito prazer, com muita alegria, eu explico isso que a palavra de Deus nos ensina. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz o seguinte: porque o próprio Deus vai dar a ordem e o arcanjo vai tocar a trombeta de Deus. E depois os mortos que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para junto com eles encontrarmos com Cristo nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, através desse texto, nós entendemos que, primeiramente, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, a igreja, quase que contemporaneamente, nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Ou seja, Cristo não virá até a terra na primeira vinda invisível. Nós é que vamos encontrar com Ele nos ares, nas nuvens. Agora nós entendemos que a igreja estará com Cristo e ela vai voltar depois novamente com Cristo somente no final da grande tribulação,
E isto nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 19, onde diz que a igreja virá com Cristo. Cristo estará na frente com seu cavalo branco e na coxa, e na sua veste está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz então que agora no final da grande tribulação irá acontecer aquela passagem bíblica que diz onde todo olho o verá. E agora, meus irmãos, então Cristo, juntamente com a igreja, com seu exército, então vai se cumprir o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E na segunda vinda, então visível, agora no final da grande tribulação, a Bíblia diz que Cristo ele vai então fazer guerra contra o anticristo e vai destruir ele. E nesse momento, então, ele vai colocar os pés dele sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém. E então o monte vai se fender no meio de um lado ao outro. Então, repetindo, a primeira vinda será de modo invisível, mas a segunda vinda será de forma visível, gloriosa, poderosa, majestosa, e é para Cristo reinar juntamente com a igreja aqui na terra por um período de 1000 anos. Pastor Joel, qual é a quarta escola de interpretação com respeito ao arrebatamento? Bom, a quarta escola de interpretação do arrebatamento ela é menos conhecida, porém muitas pessoas creem dessa forma. Como, pastor? São as pessoas que creem que Jesus Cristo irá arrebatar a igreja durante todo o período da grande tribulação. Durante todo o período de 7 anos, Cristo ele vai vindo de forma específica para cada pessoa em todo o período da grande tribulação. De modo gradativo, ele vai arrebatando as pessoas de acordo com a vontade dele. Esta visão e esta escola de interpretação, ela é um pouco menor, mas muitas pessoas creem assim. Pastor Joel, qual é a escola de interpretação que o Senhor defende? Meus irmãos, eu defendo a ideia que Cristo ele arrebatará a igreja antes que inicie a grande tribulação, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Todos nós que estamos em Cristo, nós estaremos guardados, estaremos protegidos e o Senhor vai nos arrebatar. Ele vai tirar-nos aqui da terra num abrir e fechar de olhos diante da última trombeta. Nós vamos subir e nós vamos estar para sempre com Cristo e vamos reinar com Ele para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de falar algo interessante. Existem alguns elementos especiais que farão parte do arrebatamento. Pastor Joel, quais são esses elementos especiais que farão parte do arrebatamento? Bom, meus irmãos, serão pelo menos 4 elementos especiais que farão parte do arrebatamento. O primeiro elemento especial é a surpresa. O arrebatamento não será algo pré-determinado por qualquer ser humano, mas será algo repentino. Para nós, os salvos em Cristo, será uma surpresa maravilhosa. Por isso, devemos andar com vigilância, guardando a sua palavra, esperando o grande dia do Senhor. O segundo elemento especial é a invisibilidade. O arrebatamento será algo invisível para o mundo material, físico, até porque o arrebatamento será constituído somente de crentes salvos. Isso acontecerá em um abrir e fechar de olhos. O terceiro elemento especial do arrebatamento é imaterialidade. A transformação que ocorrerá naquele momento será algo extraordinário. Aquilo que é material se revestirá daquilo que é imaterial. O corruptível do incorruptível. O corpo dos salvos serão revestidos de espiritualidade e glorificados. O corpo é vestido da parte espiritual do ser humano. A morte é despir-se dessa roupagem espiritual. Porém, na vinda de Cristo, o crente será revestido de uma nova roupagem espiritual. A primeira roupagem será removida e depois a alma e o espírito serão revestidos dessa roupagem espiritual. O quarto elemento especial do arrebatamento é a velocidade. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o apóstolo Paulo tenta explicar a velocidade desse evento. Paulo usou a expressão átomos. Esta é uma expressão grega que significa impossível de dividir. Nós encontramos outras expressões como abrir e fechar de olhos ou piscar de olhos. Será algo tão rápido que será impossível cronometrar a velocidade do arrebatamento da igreja. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. No momento, no abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Meu amigo, meu irmão, eu não tenho dúvida que você aprendeu muito nesse estudo de hoje
e que Deus continue abençoando a tua vida. Essa é a esperança da igreja, o arrebatamento. E se você gostou do vídeo de hoje, eu quero reforçar o convite. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Coloque o seu comentário. Assim a gente também vai saber como preparar os próximos vídeos, ok? Eu também quero indicar para você alguns vídeos aqui que vão ajudar muitíssimo na sua vida espiritual. Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.